Em um bairro tomado pelo crime em Buenos Aires, cada casa é construída como uma fortaleza. Câmeras de vigilância observam de todos os cantos, cães agressivos circulam atrás dos portões, cercas altas envoltas em arame farpado. Ainda assim, nada disso impede um ladrão determinado em busca de um ganho rápido. Então, quando um homem percebe uma SUV estacionada sem alarme, ele aproveita a oportunidade. Ele acha que encontrou uma presa fácil, mas não faz ideia de que é ele quem está sendo caçado. Seu nome é Cairo Bermudez, um ladrão experiente que já conhece bem o jogo. Com um toque rápido na janela para testar e nenhum alarme disparando, ele entra como de costume. Lá dentro, ele arranca o rádio do painel, revira o porta-luvas em busca de algo de valor, mas só encontra papéis inúteis e pega um par de óculos de sol estilosos do console superior. Como um gesto mesquinho final, talvez por arrogância ou tédio, ele urina no banco de trás antes de planejar sua saída. Mas quando alguém passa do lado de fora, Cairo se abaixa para não ser visto. Quando tenta sair, percebe que as portas estão trancadas, não apenas emperradas, mas completamente seladas. Ele chuta as janelas, mas elas não cedem. A ignição não responde. Nada funciona. O pânico se instala rapidamente. Ele corre até o porta-malas, encontra uma chave inglesa e a bate contra o vidro, esperando que ele quebre. Mas a janela resiste. Agora, desesperado, ele começa a desmontar o interior da porta, tentando alcançar o mecanismo de trava. Em vez disso, acaba cortando a própria mão. O sangue pinga pelo banco. Então ele percebe algo ainda pior. Abaixando o banco traseiro e puxando o carpete, ele encontra placas grossas de aço soldadas ao chão. Isso não é apenas um carro, é uma jaula. Num último ato impensado, ele pega uma pistola da bolsa e atira no para-brisa. A bala ricocheteia e acerta a perna. O tiro ecoa pelo interior selado, ensurdecendo-o. Cairo grita de dor, tentando estancar o sangue com a camisa, mas está preso, sangrando, e agora plenamente consciente de que não vai sair dessa sozinho. Uma mulher passa andando e para bem do lado de fora da janela, a poucos centímetros do seu rosto. Ele acena desesperadamente, tenta chamar a atenção dela, mas ela só vê o próprio reflexo. Ela retoca o batom casualmente e vai embora, alheia ou talvez indiferente. O SUV não era apenas um carro isca. Era algo muito mais calculado, muito mais sinistro. Sem outras opções, Cairo pega o celular, mas a tela permanece preta, a bateria acabou. Ele bebe as últimas gotas de água que tem e desaba no banco de trás, agora sujo por causa de sua zombaria anterior. O calor lá dentro se torna insuportável. Sua mente começa a falhar, mas a dor na perna o mantém preso à realidade. Um grilo, de alguma forma preso dentro do carro com ele, começa a cantar. Ele se torna sua única companhia. Ele resiste ao impulso de esmagá-lo, precisando até mesmo daquela pequena vida para ter companhia. O sono vem em pequenos intervalos. Quando acorda, seus lábios estão rachados, e ele se vê reduzido a lamber a condensação das janelas só para se manter hidratado. Apegando-se à sanidade, ele reconecta o sistema de som e coloca música, na esperança de um breve escape. Por um momento, funciona, até que a música para de repente e a tela se acende com algo novo. Ah, e o Art me pediu para dizer o nome dele neste vídeo, como se eu fosse algum tipo de gênio. Bem, seu desejo foi concedido, irmão. Obrigado pelo apoio. Uma chamada recebida ilumina o estéreo, e Cairo atende. Uma voz calma o cumprimenta. É o Dr. Henrique Ferrari. Ele se apresenta dizendo que já foi roubado 28 vezes. Parece absurdo, mas ele não está exagerando. 28 vezes. É essa a frequência com que a vida nesta cidade tirou algo dele. No momento em que Cairo forçou a entrada no SUV, Henrique recebeu um alerta no celular e imediatamente trancou as portas. O veículo não é apenas seguro, é uma fortaleza. Vidros à prova de balas, tudo selado. Até a suspensão está travada e no tanque há 120 litros de combustível, suficiente para transformar o carro inteiro em uma bola de fogo se alguém ousasse incendiá-lo. Henrique, um viúvo de 60 anos da cidade vizinha de Quilmes, reflete sobre o quanto as coisas mudaram. Ele se lembra de uma época em que ninguém trancava as portas, quando o medo não fazia parte do cotidiano. Ele diz: "O colapso da sociedade pode ser medido olhando para o passado, vendo o quanto caímos." Então ele muda de assunto e faz a Cairo uma pergunta que pega de surpresa. O que você faria se seu filho se tornasse um ladrão? Mas Cairo não tem uma resposta. Neste momento, ele não se importa com comentários sociais ou moralidade. Ele está sangrando, desidratado, preso em uma cela disfarçada de carro de luxo. Tudo o que ele quer é sair dali. Ele grita ameaças, berrando que quando escapar vai matar Henrique e toda a sua família. A raiva ecoa, mas a resposta é fria e calculada. O ar-condicionado é ligado. A princípio traz alívio do calor sufocante, mas não para por aí. A temperatura continua caindo até que o frio se torna um novo tipo de tormento. Cairo se enrola na própria camisa, tenta tampar as saídas de ar com pedaços de pano, qualquer coisa para bloquear o ar gelado, mas é inútil.
Seu corpo começa a tremer incontrolavelmente, seus dentes batem e o frio o envolve como uma segunda pele. Horas depois, o fluxo de ar começa a diminuir e o telefone toca novamente. Henrique repete a pergunta: o que você faria se seu filho fosse um ladrão? Ele diz que, se a resposta for boa o suficiente, vai oferecer um pouco de água. Ciro, desesperado por alívio, diz que bateria no garoto e o entregaria à polícia. Mas Henrique não se dá por satisfeito. Ele explica calmamente que punição não funciona. Crianças seguem os pais. Se um pai rouba, eventualmente o filho também vai roubar. Então Henrique compartilha algo mais pessoal. Sua filha foi assaltada não faz muito tempo. Ele havia ensinado a ela a manter a calma nessas situações, a entregar o que os ladrões quisessem para permanecer viva. Mas os criminosos não se contentaram com os objetos de valor. Eles fizeram seu neto de 5 anos refém, exigindo mais. Aquele momento destruiu qualquer ilusão de segurança que ainda restava. Depois disso, sua filha fugiu do país, levando a família para Barcelona em busca de paz. Ele pede para Ciro adivinhar sua profissão, mas Ciro, fraco e atordoado, só consegue implorar por água. A ligação termina sem resposta. O tempo se arrasta até que, finalmente, um carro da polícia para em frente ao SUV. A esperança invade Ciro quando um policial desce do carro e caminha em direção ao veículo lá dentro. Ele faz tudo que pode. Bate no vidro, grita o mais alto que pode, mas o policial não ouve nada. Ele olha para o para-brisa, preenche uma multa por insulfilme legal e vai embora. Aquela centelha de esperança se apaga em um instante. As horas se arrastam, o céu escurece e, eventualmente, começa a chover. O som da chuva batendo no carro é enlouquecedor, um lembrete do que ele mais precisa. Então, Henrique liga novamente. Desta vez, ele oferece um acordo. Ele quer o nome completo de Ciro e o número do passaporte. Em troca, ele vai dizer como conseguir água. Ciro cede e Henrique o orienta a ir até o reservatório do limpador de para-brisa. Com as mãos trêmulas, Ciro encontra a mangueira, abre a linha e engole o líquido amargo. Tem gosto de produtos químicos, mas ele não se importa. Ele bebe até não aguentar mais. Os dias passam. A fome o consome por dentro. Uma tosse seca e áspera sacode seus pulmões, cada respiração mais dolorosa que a anterior. Para manter a sanidade, Ciro começa a conversar com o único outro ser vivo preso no carro com ele, o grilo. Seus esforços para escapar agora são mais fracos, mais simbólicos do que esperançosos. Sua força está quase esgotada, seu corpo queimando de febre. E então, através da névoa do cansaço e da doença, outra ligação chega. O Dr. Henrique Ferrari está de volta na linha. Ciro finalmente confessou a Henrique que o ferimento de bala em sua perna tinha sido culpa dele mesmo, um disparo acidental em meio ao pânico enquanto tentava se libertar. Henrique, sempre calmo, o ajudou a avaliar o dano à distância, guiando-o pelos sintomas e perguntando sobre a dor. Mas justamente quando parecia que o médico poderia oferecer alguma ajuda de verdade, ele aumentou casualmente o calor dentro do carro. À medida que a temperatura subia, Henrique falava facilmente sobre o belo dia que havia passado fora, aproveitando a vida, livre para andar, respirar e viver, coisas com as quais Ciro só podia sonhar agora. No entanto, até essa liberdade, Henrique admitiu, tinha limites. O médico havia sido diagnosticado com câncer. O tumor estava se espalhando e o prognóstico era sombrio. Os médicos lhe deram 1 ano de vida, talvez menos. Essa armadilha distorcida, esse caixão à prova de balas disfarçado de SUV era a maneira dele de deixar um legado, algo brutal, algo inesquecível. Dentro do veículo, Ciro estava desfalecendo. O calor e a febre o arrastavam para o delírio. A voz de Henrique se dissolvia em fragmentos quase inaudíveis, murmurando sobre as muitas vezes em que fora assaltado. Ciro oscilava entre a consciência e a inconsciência, e a ligação acabou sendo interrompida quando outra chamada entrou para o médico. Deixado sozinho no silêncio, os pensamentos de Ciro se desfizeram. Quando seus sentidos voltaram, ele percebeu que ainda estava vivo, mas por pouco. Faminto, ele pegou o manual do carro que estava entre os documentos, folheou as páginas e, sem hesitar, arrancou uma e a comeu. Não havia mais nada. Para combater a desidratação, ele bebeu a própria urina. Ele já não sabia mais se sobreviver era sequer possível. A esperança era uma mentira. Ele parou de bater nas portas, parou de olhar pela janela como se a ajuda pudesse aparecer. Revirando suas coisas, encontrou alguns adesivos infantis de dinossauro e alguns giz de cera. Sem mais nada para fazer, começou a colorir, apenas para evitar que sua mente desmoronasse no silêncio. Então, veio um barulho inesperado. Alguém do lado de fora estava tentando arrombar o SUV. A princípio parecia um resgate, mas não era. Era outro ladrão. Através do vidro distorcido, Ciro observou sombras se movendo. Mas antes que o homem conseguisse avançar, os vizinhos o avistaram. Em segundos, uma multidão se formou e desceu sobre o invasor, espancando-o brutalmente. Mesmo depois que ele parou de se mexer, continuaram. A polícia chegou a tempo de puxar o homem ensanguentado e impedir que a multidão o matasse. Logo depois, o painel tocou com outra ligação, mas Ciro não atendeu.
Ele já estava longe demais. Em um certo momento, movido por uma mistura cruel de fome e loucura, ele quase comeu o grilo, a pequena criatura que tinha sido sua única companhia durante tudo aquilo, mas parou no último instante, sem saber se era por autocontrole ou simplesmente por desespero. Ele ficou sentado ali, observando os garis do lado de fora, recolhendo o lixo, a rotina deles quase hipnótica. Naquele momento, Ciro enxergou a sociedade como nada além de um sistema de sobrevivência, uma estrutura animal onde as pessoas se alimentavam de restos para manter a engrenagem da civilização funcionando. Ele sabia que não queria fazer parte disso. Ele não aceitaria uma vida construída sobre essas regras, onde os ricos ficavam mais ricos enquanto os pobres continuavam passando fome. Já não o surpreendia que tanto seu pai quanto seu avô também tivessem sido criminosos. Talvez sempre tivesse que ser assim. Na manhã seguinte, o rádio acendeu com outra ligação. Kiro, fraco e mal se mantendo consciente, disse a Henrique que faria qualquer coisa. O doutor, divertido com o desespero, disse que estava de bom humor. Ele tinha uma surpresa esperando. Atrás do pedal do freio, disse Henrique, havia uma barra de chocolate. Cairo se lançou sobre ela como um animal faminto, rasgou a embalagem e devorou tudo sem hesitar. Henrique, enquanto isso, continuava com sua rotina diária. Enquanto conversavam, seu assistente entrou na sala para informá-lo de que uma de suas pacientes havia acabado de entrar em trabalho de parto. Ainda determinado a escapar, Cairo retirou a bateria do seu celular descarregado e a colocou no painel do carro, esperando que o calor do sol de alguma forma a carregasse o suficiente para fazer uma ligação. Enquanto esperava, ele observava as pessoas passando pela rua. Em outra vida, ele teria estudado as rotinas dessas pessoas, usado a previsibilidade delas para roubá-las. Esse instinto ainda não o havia abandonado. Ele avistou um homem em situação de rua revirando o lixo e sentiu uma onda de inveja amarga. Em sua mente, aquele homem era sortudo. No dia anterior, ele havia encontrado 2 maçãs podres. Hoje, ele tinha pizza. Mesmo agora, com tudo lhe sendo tirado, Cairo se recusava a se render. Ele pegou uma ferramenta, martelou fracamente a porta reforçada e desta vez, finalmente conseguiu fazer um pequeno buraco. Cairo gritou pelo minúsculo buraco que havia conseguido abrir na porta, na esperança de que alguém, qualquer pessoa, o ouvisse. Mas não adiantou. A abertura era pequena demais. Sua voz, abafada e desesperada, morreu dentro da carcaça reforçada do SUV. Então, o painel se iluminou com outra chamada. A voz de Henrique voltou, calma como sempre, mas desta vez o assunto mudou. Ele começou a falar sobre Irina e Lionel, a esposa e o filho pequeno de Cairo. O pânico tomou conta de Cairo enquanto sua mente corria para o pior cenário. Mas Henrique, em seu tom habitual e comedido, disse que não havia perigo. Não tinha sido assim. Ele tinha visitado a casa deles, se apresentado como alguém do escritório da loteria e dito a Irina que Cairo havia comprado um bilhete premiado. Então, sem pedir nada em troca, entregou 150 mil pesos em dinheiro, sugerindo que usassem para uma casa ou para a educação de Lionel. Henrique disse que Cairo não merecia uma família como aquela e esperava que agora sua esposa finalmente começasse uma nova vida, livre dele. Então, como se virasse uma página, o médico começou a cavar o passado de Cairo. Ele mencionou um assalto em uma borracharia, relembrando o momento em que Cairo atirou em um dos 2 irmãos que trabalhavam lá. Cairo insistiu que tinha sido legítima defesa. Eles tinham tentado esfaqueá-lo, mas Henrique não tinha terminado. Ele listou mais casos. O motorista de ônibus que Cairo espancou e que depois morreu em decorrência dos ferimentos. O carro roubado que Cairo bateu, matando uma jovem mulher. Um a um, os fantasmas foram expostos. Cairo desabou. Ele disse que havia cometido erros, que pagou por eles na prisão. Ele perguntou o que Henrique queria dele, mas a resposta era simples: nada. O médico não queria vingança. Ele queria justiça para Cairo, para si mesmo, para todas as histórias que terminaram cedo demais. Henrique estava morrendo e essa armadilha era seu legado, um projeto brutal feito para deixar algo para trás antes que o câncer fizesse o que nenhum ladrão jamais conseguiu. A ligação terminou. Desesperado, Cairo tentou encaixar a bateria do telefone. O aparelho deu sinais de vida. Ligou para casa, chamou e caiu na caixa postal. Conseguiu dizer algumas palavras antes da bateria acabar. O silêncio foi definitivo. Sem mais forças para lutar, Cairo olhou para o grilo ainda preso com ele, seu único companheiro. Ele o segurou delicadamente nas mãos, guiou-o até o buraco na porta e o soltou, sussurrando um último desejo de sorte. Então, desabou no banco do motorista, e mais por instinto do que por esperança, girou a chave na ignição. O motor rugiu, ganhando vida. Chocado, ele agarrou o volante, mas a alavanca de câmbio estava travada na marcha a ré. Sem nada a perder, ele colocou o cinto de segurança, pisou fundo no acelerador e bateu de ré contra um poste. O vidro traseiro explodiu com o impacto. Pela primeira vez em dias, o ar entrou com força. Cairo se arrastou para fora dos destroços, sangrando e quebrado, e desapareceu na noite.
Cambaleando, entrou em uma loja próxima, pegou uma garrafa de água da geladeira e a bebeu em segundos. Em uma mesa, ele viu 2 hambúrgueres esperando. Ele se sentou faminto. Mas antes que pudesse comer, um segurança se aproximou, exigindo pagamento e pedindo que ele fosse embora. Cairo não hesitou. Ele sacou sua arma e atirou repetidas vezes. E então, ele acordou. Tinha sido um sonho, apenas mais uma alucinação, uma fuga mental criada por uma mente à beira do colapso. Ele ainda estava no carro, ainda preso. Com as forças quase esgotadas, Cairo alcançou sua arma, tremendo. Agora ele estava pronto para acabar com tudo. Antes de puxar o gatilho, Henrique ligou de novo. Cairo implorou para ver seu filho mais uma vez. Henrique disse não. Frio, definitivo. Cairo ameaçou acabar com o jogo e puxou o gatilho. Mas, mais uma vez, a arma falhou. Algo dentro dele se quebrou. Ele começou a rir, um som seco e distorcido que logo se transformou em soluços. Então a voz de Henrique voltou. Uma última ordem. Ele mandou Cairo olhar diretamente para frente. Os faróis se acenderam. Parado bem na frente do carro, logo além do vidro, estava o próprio doutor. Ele se aproximou e destrancou a porta. Ao abri-la, uma onda de ar fétido atingiu seu rosto. Henrique recuou, deu um passo para trás e borrifou aromatizante de ar lá dentro, sem dizer uma palavra. Então, avançando novamente, ele alcançou o interior, pegou a pistola de Cairo, recarregou-a calmamente e colocou um cigarro aceso entre os lábios de Cairo. Seu último pedido. Enquanto Cairo inalava, o doutor colocou alguns amendoins cobertos de chocolate na boca, mastigando casualmente enquanto examinava o ferimento infeccionado na perna de Cairo. Sem aviso, sem anestesia, Henrique apertou o ferimento, forçando a saída de pus e das balas alojadas. Cairo gritou de agonia enquanto o médico trabalhava, seus gritos ecoando no ar da madrugada. Enquanto Henrique atendia calmamente a uma ligação, orientando mais uma mulher em trabalho de parto com a mesma compostura que demonstrara o tempo todo, Cairo viu sua chance. Ele agarrou a pistola e atirou. O tiro acertou o médico, dando a Cairo tempo suficiente para forçar a porta e se jogar para fora do SUV. Ferido e mal conseguindo se mover, ele ergueu a arma para o céu e atirou novamente. Um tiro desesperado por ajuda, mas Henrique não estava morto. A bala só havia raspado em sua bochecha. Sangrando, mas ainda no controle, ele alcançou Cairo e o arrastou de volta para o veículo, determinado a trancá-lo lá dentro mais uma vez. Nesse momento, uma policial que passava de carro avistou a cena. Ela diminuiu a velocidade e desceu do carro. Henrique tentou disfarçar, minimizando o momento como se nada de sério estivesse acontecendo. Ele alegou que eles estavam apenas indo tomar um café. Insistiu que Cairo havia tentado roubá-lo, mas a policial não se convenceu. Em poucos minutos, mais viaturas chegaram ao local. Logo, a polícia cercou o veículo e as ruas se encheram de curiosos e repórteres. 2 horas depois, Henrique estava no centro das atenções, transformando o caos em espetáculo. Ele ergueu a voz para a multidão, perguntando se deveria matar Jairo ou entregá-lo às autoridades, apenas para vê-los soltá-lo pela manhã. Alguns na multidão clamavam por sangue. Outros, na esperança de acalmar a situação, lhe ofereceram doces e chá. Para resolver o impasse, a polícia trouxe Amadeu, um negociador aposentado, muito respeitado por sua paciência e sabedoria. Recusando um colete à prova de balas, o idoso se aproximou de Henrique lentamente, escolhendo as palavras em vez das armas. Henrique, ardendo de fúria e amargura, começou um discurso inflamado sobre um sistema de justiça falido e criminosos que não enfrentavam consequências. Amadeu ouviu sem interromper e então apontou calmamente que aquilo não era justiça. Era uma vida inteira de frustração sendo canalizada em vingança contra um homem que talvez merecesse, talvez não. A multidão não compartilhava de sua compaixão. Muitos ficaram do lado de Henrique, expressando sua raiva sobre o aumento da criminalidade e as falhas do sistema. Ainda assim, Amadeu insistiu. Ele disse a Henrique que a raiva não curaria o mundo, apenas transmitiria seu veneno para a próxima geração. Mas Henrique discordou. Aos olhos dele, agir, mesmo que fosse uma ação brutal e irreversível, era melhor do que não fazer nada. Eventualmente, Henrique cedeu o suficiente para permitir que o policial que havia intervindo primeiro trouxesse um pouco de água. Tanto ele quanto Kiro tiveram a chance de beber. O gesto suavizou a tensão por um momento. Amadeu se aproximou, tentando diminuir a distância entre eles. Como 2 viúvos envelhecidos com pouco a perder, ele sugeriu que terminassem o dia juntos, com uma cerveja gelada, debatendo sobre a humanidade em vez de destruí-la. Mas Henrique ainda se recusava a deixar Jiro ir. Amadeu o alertou de que, se matasse alguém da idade de sua filha, o peso disso o assombraria para sempre. Henrique o corrigiu. Ele não tinha um filho, tinha uma filha, e ela não era nada parecida com Kiro. Se alguém tivesse machucado sua filha como Kiro machucou outros, não gostaria que esse homem saísse livre. Os gritos da multidão aumentaram, incentivando-o. Então, sem aviso, Henrique recuou e deixou Kiro ir. A polícia correu e imediatamente conteve o homem ferido. Kiro não resistiu.
Ele não tinha mais forças para lutar. Enquanto era levado embora, Henrique sorriu, subiu de volta em seu veículo blindado e colocou um telefone no teto. A tela exibia uma contagem regressiva piscando. Quando a cena se acalmou, os policiais se aproximaram do SUV para garantir a segurança. Mas algo no estômago de Amadeu se revirou. Ele viu o cronômetro e imediatamente gritou para todos se afastarem. Tarde demais. Uma explosão ensurdecedora rasgou a rua. O SUV pegou fogo, reduzido a destroços em segundos. Henrique havia desaparecido, junto com a máquina que construiu, a prisão que projetou e a justiça distorcida em que acreditava. Mais tarde, Cairo estava sentado no banco de trás de outra viatura policial. Seu corpo estava fraco, sua mente desgastada. Esse carro não cheirava a urina e medo. Não havia uma arma apontada à cabeça, nem uma voz no rádio controlando seus movimentos. Ele ainda estava preso, mas estava vivo. Ele havia sobrevivido.